para todos nós. Essa mesma paz que Jesus, há mais de 2000 anos, tentou nos deixar. Ele disse, antes de partir, que deixava a paz conosco. Não a paz do mundo, mas deixava a paz dele. Porém, até hoje ainda nós não entendemos como buscar essa paz. Ao longo desse tempo, a gente se considerou cristão ou detentores do cristianismo, mas em nome de Deus e até de Jesus, a gente vem criando conflitos, confrontos e até tirando a vida dos nossos irmãos. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, na época da Palestina, antiga atual Palestina, e lá ele tentou nos mostrar que o caminho da paz não está no confronto, no conflito, mas está em cada um de nós. Porque ele mesmo disse: eu não vim mudar as leis, eu não vim mudar as leis, Jesus falou. Porém, eu vim revolucionar, mas sem revolução. E foi o que Jesus fez. Ele revolucionou em sua época, dizendo que nós temos que perdoar os nossos supostos inimigos. Por que supostos? Porque nós sabemos que não há inimigos. Todos nós, sem exceção, somos companheiros de jornada. E os conflitos que existem entre uma pessoa e outra, nada mais é do que arestas que tem que ser aparada durante as nossas reencarnações. E essas arestas, normalmente, quando nós voltamos ao planeta na reencarnação, e nela o véu do esquecimento nos faz, nós esquecemos que aquele que nós temos uma animosidade é justamente aquele na qual eu tenho que investir todo o meu respeito, toda a minha compreensão em busca do amor. Mas é muito fácil a gente amar, respeitar, tolerar aqueles que nos são queridos, mas é muito difícil e trabalhoso compreender e aceitar aqueles que não nos são queridos. E normalmente, quando isso ocorre, nós criamos um ranço, uma raiva, e muitas vezes gera um ódio, por ele não concordar comigo, por ele não aceitar as minhas ideias, as minhas opiniões. Porém, Jesus, ao longo desses anos que se fazem, nessas décadas que se passaram em conflito, em confronto e em guerras, ele continua conosco, tentando nos lembrar da nossa responsabilidade como cristãos. Porque se nós alegamos ser cristãos, se não apóstolos, que apóstolo é uma responsabilidade muito maior, mas como discípulos, nós podemos ser cristãos. De que maneira? De que maneira eu posso contribuir atualmente para com esses conflitos armados que existem pelo mundo? Hoje, o que está em evidência é Rússia e Ucrânia, mais recentemente Israel e a Palestina como um todo, aonde existem os grupos armados que nós chamamos de terrorista, e Jesus já nos alertava há muito tempo atrás, quando ele disse que haveria rumores de guerras e guerras. Foi uma profecia de Jesus. Rumores de guerras
que ele dizia na época, que não tinha aquela linguagem de hoje, seriam aquelas pessoas que hoje nós chamamos de terroristas, aquelas que criam situações de morte, de conflito, sem vínculos, muitas vezes, com os países, com sociedades, apenas com ideias. E aquelas guerras que nós já conhecemos nos dias de hoje. Mas como eu, Milton Júnior, um simples trabalhador, pai de família, avô, como é que eu posso contribuir para tentar eliminar ou amenizar esses conflitos, que não é só, como eu disse, entre Rússia e Ucrânia, que está em evidência, entre a Palestina contra Israel. Hoje, aproximadamente, mais de 50 conflitos armados pelo mundo, onde mais da metade é na África, há muitos séculos, com milhões de mortos. Em nosso país, os conflitos armados que nós temos diariamente, onde mais de 1000 pessoas morrem por ano por arma de fogo, muito mais de 1000. Isso é uma estatística muito antiga, não está atualizada. Mas como eu posso contribuir? A gente cansa de ouvir que o problema da guerra pode ser evitado a partir de mim, a partir da minha mudança comportamental e emocional. Mas me dê uma forma como isso ocorre. Eu vou tentar explicar. No mundo espiritual, onde os conflitos refletem no conflito terreno, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência material, não é isso? No mundo espiritual, ele reflete no planeta Terra, na sociedade, nos encarnados, a psicosfera mental, psicológica que existe desses espíritos desencarnados. O que os espíritos falaram na pergunta 459, onde Kardec pergunta se por acaso espíritos sabiam o que estávamos fazendo, e eles respondem que muito mais do que saber, muito deles nos induzem a tomar atitudes. Não que a revelia, não pense que é a revelia. Mas então eu não tenho meu livre-arbítrio de não querer? Não, eles não conseguem fazer isso. Pela lei divina, nada nem ninguém pode interferir na minha vida, a não ser que eu permita. Então tudo que acontece comigo de ruim, ou as coisas ruins que eu faço, eu permito, sim. Eu permito de alguma forma. O meu comportamento, o meu sadismo, as minhas emoções negativas me permitem que eu abra campo vibracional para esses espíritos que estão nos acompanhando, os nossos companheiros de jornada. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente entender como é que eles conseguem me manipular. Um exemplo simples. Eu quando vejo um crime hediondo, alguém matando alguém porque roubou, alguém fazendo alguma atrocidade, e aquilo me incomoda, e quando esse bandido, esse criminoso é perseguido e é morto, a gente comemora, comemora. Na internet sai assim, mais um CPF cancelado, né? E a gente vai lá e compartilha aquilo para todo mundo ver que aquele criminoso, aquele ser
está mais entre nós, ele deixa de ser um criminoso encarnado para ser o quê? Um obsessor desencarnado. Alguém que vai estar no mundo espiritual se alistando aquelas falanges de ódio, de vingança, de sentimentos negativos. Porque se nós pensamos, mas eu digo assim, não, isso não vai acontecer não. Esse cara criminoso, ele vai para o umbral, não vai viver entre nós, não, ele vai para o umbral, como se o umbral fosse um local prisional, prisão, como esse local fosse um local de prisão. Só que não existe isso. O dito umbral é um sentimento, é um comportamento. Nós podemos estar encarnados vivendo o nosso umbral, não podemos? A gente às vezes costuma falar, minha vida está no inferno. Não é isso que a gente fala às vezes? Minha vida está no inferno, não suporto mais. E algumas pessoas acabam tentando sair desse inferno, saindo da vida. Não é verdade isso? Isso não deixa de ser umbral. Porque na realidade, o que é umbral? O umbral é o inferno dos espíritas, concorda? Porque os espíritas provaram que o inferno não existe. A doutrina dos espíritos, não foi os espíritas. A doutrina dos espíritos provou que o inferno não existe. E que o demônio ou o diabo, muito menos. O que existe são ideias, idioplastias, criações mentais que fazem com que nós vivenciamos o nosso inferno pessoal. Então esse espírito que desencarnou, eu estou compartilhando, feliz da vida que ele desencarnou, ele está no mundo espiritual, arregimentado pelas falanges contrárias a Jesus, que nós chamamos de trevas, e temos razão de chamar de trevas, porque as trevas nada mais é do que a ausência de luz. A treva não existe, o mal não existe, o que existe é a ausência de luz. E o mal nada mais é do que a ignorância do bem, porque aqueles que fazem o bem, eu tenho certeza que vocês sabem do que é isso, eu tenho certeza que todos vocês fazem o bem todos os dias. E cada vez que eu faço o bem, que nós fazemos o bem, um sentimento indescritível preenche o nosso coração. A gente nem consegue explicar que sentimento é esse. Ficar feliz pela felicidade do outro é inexplicável. A ciência até explica, dizendo que a ocitocina, o hormônio do amor, noradrenalina, dopamina, que é um sentimento da alegria, da felicidade. Mas esse sentimento é porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós somos seres justos, bons, amorosos, fraternos, solidários. Nós somos, mas não estamos. Por que não estamos? Porque somos crianças espirituais, vivendo uma experiência material cheia de traumas, frustrações, sentimentos de baixa estima, que refletem em surtos emocionais muitas vezes agressivos. E com esses surtos emocionais agressivos, nós alimentamos vibracionalmente aqueles que vivem na escuridão da ignorância, ou seja, suposto, como eu disse, suposto mal e trevas, porque ali está não o mal, mas a ignorância do bem, e as trevas, que
que é a ausência de luz. A partir do meu sentimento negativo de ódio, de raiva, de vingança, não contra o meu irmão, não contra a minha sociedade, porque eu não estou mais assim. Não desejo que aquele que me faz mal, eu não desejo que aquele que me fechou no trânsito, apesar de eu instigar até a quinta geração da família dele, eu não desejo que ele morra. Às vezes ele fala até uma bobagem, tomara que encontre o poste, mas se ele encontrar, eu vou parar o meu carro e sair correndo para ajudá-lo, porque isso está em nós, que é parte de Deus. Mas esse sentimento negativo de ódio, de raiva, de orgulho, de rancor, de inveja, de raiva, esses sentimentos geram em mim uma energia tóxica, uma energia que contamina e obscurece os corações. Nós somos hoje aproximadamente 7 octamilhões de átomos em nosso corpo físico e quase 10 trilhões de células. Energia pura, nós somos seres energéticos, somos uma centelha divina, com corpo mental que molda o perispírito, e aí começa o processo de materialização até chegarmos ao corpo físico. Mas nós somos uma trindade só, uma única trindade, vibracionalmente emanando uma energia poderosíssima que nós não temos ideia. Então, a partir do momento que eu tenho sentimentos contrapostos daquilo que nós somos, nós geramos energias que alimentam a ignorância e a escuridão. A partir do momento que eu reflito, não vou nem falar de amor, que é muito difícil de amar aqueles que não são afim. Muito difícil. Eu compreendo. Eu sei que aquele que me fere, que me magoa, que me machuca, de eu amá-lo como Jesus nos amou e como Jesus nos ama. Jesus nos deixou exemplo do amor quando compreendeu a atitude de Judas, que tinha o seu compromisso perante esse processo que nós iniciamos. Compreendeu Pedro, que o negou, apesar de dizer que o amava demais. Compreendeu aqueles que o crucificaram. Compreendeu aqueles, ou nós, ou algum de nós, que na plateia, após de ser curado, o paralítico, o cego, o obsidiado, o leproso, estava lá, e por algumas moedas que o Sinédrio ofereceu a eles escolheram Barrabás, sem saber o que estavam fazendo, ninguém tem ignorância, não sabiam nem o que estava acontecendo. Como acontece conosco, né? Quando a gente vê uma fila, está andando, a gente para saber que fila é aquela, né? Se a gente vê uma rodinha de um monte de gente, a gente quer saber o que é aquilo. Para o carro, abre a janela para ver o que está acontecendo. A curiosidade natural de todos nós, dessa multidão que foi ver esse momento de escolha crucial para a humanidade. Crucial para a humanidade. Por que eu digo isso? Não encontro isso nas Escrituras. Essa pergunta que eu vou fazer, não encontro resposta nas Escrituras, não encontro resposta nos apócrifos, que são aquelas escrituras que a igreja não reconhece. Mas uma pergunta eu gostaria de fazer para todos nós refletirmos: e se nós tivéssemos escolhido Jesus ao invés de Barrabás, como seríamos hoje? Mas não podia ser, estava escrito, já existia uma previsão, uma profecia que isso aconteceria. Mas certa vez eu escutei, já no Dutra Dias,
uma afirmação que eu concordo plenamente. As profecias foram feitas para não se concretizar, evidente, aquelas que são prejudiciais à sociedade, à família, o todo. Por que não acontecer? Porque se é uma profecia, é um aviso, concorda? Se é um aviso, eu posso ou não fazer. E se é um aviso de que algo vai acontecer, porque eu vou tomar uma decisão, eu estou refletindo, tá? Não estou afirmando. É uma visão, não é uma opinião. Porque a opinião é quando você fecha aquela informação e está resolvido. Tá certo? Uma opinião que eu tenho é que aqui tem oxigênio. Porque se não tivesse, estaríamos todos mortos, né? Então isso eu realmente sei. Agora, uma visão está aberta a todas as informações. Por que profecia? Porque se fosse algo que não fosse para acontecer, simplesmente a espiritualidade não avisaria. Essa é uma atitude inteligente que a espiritualidade faz para todos nós. Todos nós aqui sabemos que vamos desencarnar, não sabemos? Alguém aqui lembra o dia, a hora? Mas ela vai ser fatal, não vai? Não é uma fatalidade? Por que eu não sei? Devia saber. Porque nada que eu fizer, nada vai mudar isso, ou não? Será que eu consigo mudar minha morte? Posso até, talvez adiar o dia. Olha, você vai, tá bom, tu quer saber? Eu não vou te falar. Você vai morrer de acidente de carro no dia tal. Nesse dia eu não saio de casa. Não saio de casa. Eu tomo banho, escorrer, meu banho vai ficar nesse morro. Né? Se é meu dia, não tem jeito. E é isso que acontece. Não é uma profecia, é uma realidade. As profecias estão em nossas mãos, nós podemos mudá-la. Francisco Cândido Xavier nos fala isso, eu tenho certeza que todos vocês sabem sobre isso. Ele fala, fez uma profecia. Se até 2019, lembra disso? Nós, quando entrássemos na Terceira Guerra Mundial, não haveria Terceira Guerra Mundial. Apesar que eu falo que está na beiradinha, mas eu acredito, não no Chico, não acredito no Chico, eu acredito na falange de espíritos que hoje estão nos ajudando. Porque quem decidiu se nós temos a Terceira Guerra Mundial ou não naquele período da Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia, fui eu, foi a Carol, foram todos vocês, e vocês também que estão nos assistindo, porque naquele momento nós estávamos numa energia única, de amor a Jesus, de querer o bem da humanidade. Então essa egrégora de luz sobrepôs as trevas da ignorância, e não a espiritualidade maior, os seres divinos. Jesus jamais permitiria que todos fossem prejudicados por causa de alguns milhares ou de bilhões de pessoas no mundo sofreriam durante 900 anos por causa de decisões de alguns milhares, ou talvez de 1, ou 2, ou 3, ou 4, que tem o poder de apertar aquele botão. Não existe isso. Não existe isso. Essa nau chamada Terra está sendo pilotada por Jesus. Nada, nem ninguém pode mudar isso. Agora sim, nós temos o livre-arbítrio de escolher o que vai acontecer com a humanidade, conosco. Porque é uma grande balança, gente. É uma grande balança. A balança do bem, que é a consciência cósmica universal de cada um de nós, como eu disse, somos seres divinos, imagem e semelhança do Criador. E a balança da ignorância que nos leva à escuridão. Essa
está? Vocês acham que está pendendo mais para a escuridão ou para a luz? O que vocês acham? Ninguém vai falar, eu tenho certeza. Para a luz. Estamos pendendo para a luz. Pô, mas como é que você pode falar uma coisa dessa? Com essa cultura de guerra, não posso sair na rua, que eu sou, que vem um bandido e me rouba, me mata, nossos netos, meus filhos, meu filho quando sai na rua, eu fico preocupado, olha quem tem 40 anos, eu tenho um neto de 28, 26, um de 18 para 19, foram no Rio de Janeiro do show, vão em São Paulo, eu fico com essa mão, minha esposa então, coitada, né? Fico em pânico, e eu fico também preocupado com essa mão. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer se não rezar? Né? Em confiar, é o que a gente pode fazer. Então, só o fato de eu rezar pelo meu neto, pela minha neta, pelo meu filho e por todos eles, a luz chegou ao meu lar. Que eu podia ficar revoltado, você não vai, briga, discuto e faz uma confusão danada e não respeito, como acontece em alguns lares, não respeito a decisão daquele companheiro que hoje está meu filho, está minha esposa, está meu marido, está meu irmão, está meu pai, está minha mãe. E aí eu não respeito. E não faço o que Jesus fez, que nos respeitou a todos e nos respeita até hoje, nos dando um livre-arbítrio das nossas decisões acertadas e principalmente daquelas que não são acertadas. Eles aguardam, nos orientam, mandam uma falange de amigos que nós chamamos de protetores, guardiões, ou anjos-guardas, que nada mais são do que uma família espiritual que nos acompanha, nos ama e nos quer ao melhor, para nos mostrar o caminho reto do crescimento da sociedade? Não, do meu crescimento individual. Porque a sociedade é cada um o seu direito e a sua responsabilidade. Dito isso, como é que nós podemos contribuir com esse clima de guerra que há no mundo? Acabando com as nossas guerras internas, os nossos conflitos internos, começando por mim, como Jesus nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me tolero, se eu me enfermizo, se eu permito que espíritos desorientados me induzam? Como é dito, os espíritos, Allan Kardec, muitos deles o vos dirigem. Quando eu permito aqueles que vivem na ignorância, evidente, me dirijam, eu estou me prejudicando, eu estou me contaminando, eu estou me intoxicando. E ao me intoxicar com essas energias nocivas, avarentas emocionalmente, egoístas, rancorosas, eu faço com que o meu campo mental emita energias nocivas ao meu perispírito, à minha forma da minha forma, que vão ao meu sistema endócrino, e toxinas são lançadas no meu corpo físico e as doenças aparecem após um tempo, doenças psicossomáticas. E aí eu não estou me amando. Porque se eu me amasse, como Jesus falou, nós seríamos o quê? Nós teríamos o que em nossa mente? A confiança em nós, como Jesus teve. Jesus confia em cada um de nós. Sabe por que Ele confia? Porque Ele chegou para nós e nos disse: vós sois deuses. Olha que confiança. Podes fazer o
O que eu faço muito mais, veja bem a humildade de Jesus. Chegar para mim, porque eu ouvi isso aí, se não estava encarnado para ouvir isso, estava na espiritualidade recebendo toda essa egrégora mental dessa informação que corre até os dias de hoje. É atemporal essa informação de Jesus, até os dias de hoje, e será assim até o fim dos dias da nossa terra, até na fusão nossa com o ser divino que nos aguarda. E Ele nos confia, e eu preciso confiar em mim, saber que eu sou um Deus, não esse Deus para curar pessoas, para dominar o mundo, não. Um Deus para me controlar, é isso que ele quis dizer, para poder fazer com que eu seja uma pessoa saudável, que eu seja uma pessoa sã, porque hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão depressivas, aonde a cada 25 segundos uma pessoa tenta se suicidar no mundo, e 40 segundos consegue. Onde está essa crença em mim, que não me faz despertar e compreender que eu sou um Deus sobre mim? Que se eu tenho um problema, eu posso resolver. Mesmo porque há 2 fatores cruciais. Primeiro, eu sabia que ia passar por tudo isso. Eu sabia que ia passar por tudo isso. Mas eu esqueci. Tudo bem, é um atenuante. Mas o outro é que se eu estou com algum problema, fui eu que criei, não foi ninguém. Eu que criei aquele obstáculo para mim. Então só tem uma pessoa que pode tirar esse obstáculo. Eu. Porque pela lei da justiça, do amor de Deus, cada um recebe o sexto, que é a melhor moeda de contagem da época de Jesus, daquilo que nós construímos. Nós temos que, não é pagar, que pagar se entende pecado, né? Pecado não existe. O que existe é o reconhecimento do erro para poder ressignificar o processo. Porque quando eu reconheço que eu estou errando, ou eu errei, eu vou lá e ressignifico. Fica mais fácil, vou lá e faço a ressignificação. Agora, quando eu me sinto culpado e crio um remorso dentro de mim, um sentimento de culpa, o que eu faço? Eu começo a me punir com autossabotagens, começo a sentir-me a pior pessoa do mundo. Aí vem o vitimismo que me impede de lutar pela minha melhora. Aí sim a gente esquece que somos. E quando nós vencermos tudo isso e começarmos a administrar as nossas emoções degenerativas, evidente, nós vamos ajudar o mundo a melhorar. Porque imagine, vamos fazer uma mentalização aqui todos nós. Digamos que nós estamos aqui numa penumbra escura aqui. Nós estamos nas trevas. Tá certo? Aí vocês estão perdidos. Está todo mundo perdido aqui. Sabe quando vai para o escuro? Não consigo andar. Aí tropeça, bate um no outro, brigam porque bateu, porque pisou no pé. E a gente tem conflito aqui, porque está com medo. E o medo gera o quê? Gera fobia. Fobia gera conflito. E se alguém encosta, vocês gritam. Se alguém encosta, vocês batem, porque não sabe quem é. Então é um conflito aqui. Aí a Carolzinha tem no bolso um fósforo. Aí ela acende esse fósforo. Aí todo mundo vê aquela luz. Estão lá no fundo, vocês correm para a luz, porque estão com
com medo, estão em pânico, e vocês correm para a luz, e se agarra a essa luz da Carol, e aí ela lembra a cada um de vocês, que é o Evangelho, né? De que vocês tenham um palito de fósforo. Não é possível, você tem que ter um palito de fósforo ali, você tem um palitinho. Eu tenho uma caixa inteira, eu tenho um isqueiro, caramba, eu tenho uma lanterna, cada um tem de acordo com a sua capacidade. E todos começam a acender. Vocês imaginem a luz que vai se fazer nessa sala. Essa luz vai expandir os vizinhos que também estão sem luz e começam a vir para cá. Então muitos que estão na escuridão, mas não querem estar, começam a buscar essa luz chamada Jesus. E assim, aqueles que estão em conflito, na ignorância, na psicosfera, eles começam a ver essa luz chamada Jesus através de nossas atitudes construtivas de respeito, gente. Não precisa, isso é muito difícil amar aqueles que a gente tem um ranço. É difícil, eu sei que é difícil. Mas há duas coisas que não é difícil, é muito fácil. Um chama-se cortesia. Quem é educado é cortês. Eu não gosto, você não gosta de mim, mas quando eu chego, bom dia, boa noite, boa tarde, pronto. Não é atravessar a rua, lá vem que eu detesto essa mulher, atravessa a rua. Quando eu faço isso, um petardo de energia negativa vai para o espaço e aqueles que estão na escuridão, na igreja, bate palma. Armamento, galera, chegou armamento para nós, vamos lá. Vamos lá, armamento para nós. E nós municiando eles, sem querer. Vejam bem, sem querer, eu não quero. Alguém quer alimentar as trevas aqui? Eu acredito que não, né? Mas sem querer nós estamos. Por quê? Porque a vizinha é muito metida e fofoqueira. Eu não suporto essa mulher. Então é o seguinte: se ela for numa festa, eu não vou. Eu deixo de me divertir. Primeiro eu já fico com raiva. Imagina uma festança. Eu não vou, né? Tá na festa porque a vizinha que eu não gosto tá bom. Estou falando vizinha para ficar menos ruim, né? Tem gente que não vai ficar com parente. E às vezes até de familiar. Eu já vi até de irmãos. Se meu irmão vai, eu não vou. Meu irmão vai? Vai, então eu não vou. Bom, mas é a sua mãe, mas eu não vou. Mas eu não vou. Mas é da sua mãe, do seu pai, mas eu não vou. Você quer que eu vá? Fala para ele comigo. E às vezes o irmão até não vai, mas ele que eu vá, nos casos. Aí eu estou fazendo o quê? A galera que está contrária às forças do bem, estão mais aplaudindo. E muitas vezes estão do meu lado falando assim, ó, não faz isso não, teu irmão tu não pode dar mole pro teu irmão não. E eu fiz o seguinte, mesmo que ele mas ele está indo, ele não vai para você ir. Está dando uma de bonzinho, né? Só para ficar de boa? Pois eu não vou. Mas ele não vai, não importa, eu não vou. Porque eu já sabia que isso é só por minha conta. E eu não vou. O irmão não foi como eu queria e acabou não indo também. E eu crio uma ideia, a gente imagina a energia que é a gente não, graças a Deus, porque se Deus permitisse que a gente enxergasse, ia ficar todo mundo louco com remorso das bobagens que a gente faz diariamente, das coisas que contaminamos o universo. E é essa energia que hoje está envolto no planeta, e cada um de nós contribui para ela, diariamente, sem falar em guerra, sem falar em conflitos, um simples, né? Ou a gente, no dia a dia da família, você pega aquela balinha de 22, aquela revólver de 22, assim, né? Ou então uma bala de canhão, né? Uma bala de canhão, um sentimento bom, brigar com a mulher com feijão queimou, mas tu não sabe cozinhar mesmo, hein? Caramba, eu estou contigo há 30 anos, você não aprendeu a cozinhar ainda, olha o feijão queimado, porque o cara já vem pilhado às vezes da rua e não tem o discernimento de falar assim, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Esse arroz tem papado, mulher burra, né? E assim, porque é uma coisa, a mulher quando chega no meu bom dia, amor, bom dia, o que tu está vendo de bom nesse dia? Né? O que tu viu de bom nesse dia?
Só se for você, que eu já levei que eu só lavei roupa, não sei o que, limpei o banheiro, é o seguinte, ó, tira o sapato, vamos sujar no chão. O homem é recebido assim, né? Imagina, gente. Imagina o conflito. Imagina aquela energia. Por isso que muitas vezes esses companheiros de jornada, que eu não chamo de assessor, não chamo de companheiro de jornada. Por que companheiro de jornada? Porque ele me acompanha ou não, depende de mim, né? Esses companheiros de jornada às vezes ficam só de olho. Olha, tá, ih rapaz, vai acabando a minha bala, eu preciso pegar, pô, também estou desamado, pô, vem aí qualquer um, dá uma olhada dentro. Aí olha para mim, aí o cara está pilhado, não sei o quê. Primeira coisa que demoliza que der, eu vou cutucar o cara, uma coisa. Aí ele me cutuca, ele vai lá em mim, sabe que está me irritando, e eu, aí, sem querer, né, eu vou naquele local, e a mulher fala uma palavra que é o que eu queria, porque muitas vezes é assim, né, gente? Às vezes a gente quer que o cara fale alguma coisa só para ele brigar, não é verdade? Às vezes eu quero brigar, né? E fico esperando, e a mulher não fala, você fica esperando, não fala, ou o homem não fala. Aí tem uma hora que fala assim, você não aguenta, aí você vai buscar alguma coisa para machucar aquela pessoa. Eu costumo dizer que é o Serasa, né? Porque às vezes você traz coisa de 5 anos lá para trás, para hoje, para poder arrumar confusão, porque você está querendo. Mas por que eu estou querendo confusão? Porque eles sabem como eu estou. Uma nuvem de espíritos me acompanha. Do lado de cá e do lado de cá. Meus amigos espíritos, Júnior, calma, cara, fica tranquilo, pelo amor de Deus, para que isso? Então, sabe aquele desenho do diabinho aqui, né? E o anjinho aqui, aquele, é um desenho, mas é mais ou menos isso. E aí eu vou lá, perco o meu controle e blum, aí começa a confusão. Aí ainda até o filho vê, pelo amor de Deus, eu não aguento vocês dois virem brigando. Então vocês me brigando, eu não aguento mais. Quando eu fizer isso, eu não vou embora. Ah, embora agora, sua peste, não sei o quê. E a casa fica um pandemônio. E os caras vêm com aqueles caminhãozão assim, estou dando uma metáfora, né? Chegam com o caminhão, abre a tampa do caminhão e começa a jogar para dentro as armas, as balas. Né? Enche o caminhão. A gente chama, manda outro. E os caras vão lá, né? Só fazendo confusão, me insuflando. Aí quando tudo acaba, né, Carol? Você pensa assim, cara, por que eu fiz isso? Né? Meu Deus, cara, para quê? Aí você começa a rever a discussão, você se sente ridículo. Já perceberam isso? Quando acaba a briga, para um pouquinho para pensar, que coisa mais ridícula. A discussão só foi ridícula. E aí você se sente envergonhado. Tão envergonhado que eu não tenho coragem de pedir desculpa. Verdade? Eu não tenho coragem. Ah, não, isso é orgulho. Não é orgulho, não é vergonha, não. Porque eu fico envergonhado porque não tenho coragem de pedir desculpa. Foi uma coisa absurda que eu fiz. Né? E a gente começa a se esconder atrás desses erros. Então, gente, é muito simples ajudar. Hoje, está em alta, né? A Palestina e Israel, porque representa a nossa história. Um dia a gente vai falar sobre isso, porque é da Palestina que Jesus transplantou o seu evangelho para o Brasil, tá? Foi da Palestina, que é um todo, né? Transportou para o Brasil. Maiores detalhes vocês podem ver, todo mundo sabe. Brasil, coração do Evangelho, né? Pátria do Evangelho, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Lá, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, detalha tudo isso que eu falei de uma forma mais romântica e muito mais. Que essa paz que nós buscamos esteja dentro de nós, para que nós sejamos uma pequena luz, que a nossa candeia, Jesus nos colocou em nossos corações, através do Evangelho, que essa candeia possa permanecer acesa, e a nossa união possa iluminar toda a humanidade, se não pelo menos no ambiente que a gente vive. Que Deus abençoe a todos, que esta luz chegue aos seus lares, e está chegando com certeza. Essa luz de Jesus está entrando pelas suas portas nesse momento, está percorrendo todos os cômodos, todos os
locais, queimando todos os miasmas, energias deletérias, formas de pensamentos negativas, e convidamos aqueles irmãozinhos desorientados que estão lá a se retirarem, se não quiserem serão sedados e levados para os seus auxílios de recuperação, porque essa é a vontade de Jesus, essa é a vontade do Mestre, e nada, nem ninguém pode mudar isso, a não ser nós mesmos. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, muita paz.